Dinâmicos e dinâmicas, coletivo do técnico Thiago Carpini. Vou pedir muito obrigado a cada um de vocês, porque o canal chegou aos 100 mil inscritos, para a glória de Deus, que nos capacitou, abençoou e nos trouxe até aqui. Gratidão a cada um de vocês que compartilharam, vocês que trouxeram ao canal esse número também expressivo. Não foi apenas por causa de mim, nem por causa daqueles que estão trabalhando conosco. Não apenas, né? Somos todos juntos, somos todos dinâmicos e dinâmicas, então muito obrigado, uma gratidão imensa que eu tenho no meu coração para com todos vocês, tá bom? Vamos para a coletiva do técnico Thiago Carpini, após o jogo contra o Cuiabá. Não esqueça de deixar o like, gente, por favor, não esqueça de curtir, deixar a curtidinha aí, porque quanto mais curtidas, mais o YouTube recomenda o vídeo. Então, pega o celular, deixa o like nesse vídeo e vamos, rapaziada, para a coletiva do técnico Thiago Carpini. Foi? Tá. Foi? Podemos? Podemos. Então tá. Carpini, um empate agora, mas eu queria te perguntar sobre a tua evolução desde o momento que tu chegou para comandar o Vitória. Agora são 4 jogos à frente do Vitória. Queria te perguntar o que deu para perceber já do time e também falar um pouquinho mais da parte ofensiva. É possível ver uma evolução em campo, mas a parte ofensiva ainda é o ponto que talvez dê mais aquela pulga atrás da orelha. Então eu queria te ouvir sobre essa evolução e também, claro, né, relatar um pouquinho sobre esse jogo aqui contra o Juventude. Claro, sem dúvida. Eu até considero 3 jogos, né? Por mais que a gente já estava à frente do trabalho, foram 3 treinos antes do Botafogo, uma decisão onde você já entra também perdendo o jogo pelo primeiro resultado no Rio de Janeiro. Ali foi muito mais pela vontade de estar junto e querer ajudar, poderia nem estar ali naquele momento, mas a partir do momento que a gente aceitou o desafio de melhorar, de trabalhar, de fazer as coisas em prol do Vitória, eu acho que não tem mais o que foi feito, é o nosso projeto, é o nosso trabalho, são as nossas melhoras. Eu vejo que a equipe vem evoluindo, né? Eu acho que talvez o ponto fora da curva nesses 3 jogos que eu fiz no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude, foi o jogo do Atlético Goianiense. Esperávamos muito mais, talvez a questão também das expulsões, né? Logo no primeiro tempo, mais uma no segundo, tenha nos prejudicado um pouco, mas eu vejo uma evolução tática interessante, né? Coletiva, algumas evoluções individuais, jogadores que vão ocupando o seu espaço, então acho que eu vejo isso de maneira muito positiva, vejo um time um pouco mais ajustado, mais compacto, sofrendo menos na parte defensiva. Nós tivemos 2 jogos fora de casa, onde em alguns momentos a gente lamentou o empate do Cuiabá e na rodada seguinte o Cuiabá ganha de 5 do Criciúma fora. Então fizemos um grande jogo e nesses 2 jogos nosso goleiro quase não foi exigido. Hoje foi uma bola parada, teve mais ali 1 ou 2 oportunidades do adversário, do Juventude, como nós também tivemos. Então eu prefiro valorizar o ponto conquistado, os pontos conquistados nesses 2 jogos fora de casa, mas a gente sabe que a gente precisa seguir evoluindo bastante, principalmente no nosso aspecto ofensivo. A gente tem criado algumas situações, ainda poucas, muito aquém do que eu quero, mas quando a gente pega um trabalho assim, onde vem de um período longo sem vitórias, sofrendo muitos gols, eu acho que a gente precisa organizar defensivamente, não sofrer mais gols, parar de perder, para as coisas começarem a progredir e melhorar, e eu vejo que isso tem acontecido. Até comentei, gente, sobre isso, essa questão da evolução tática do Vitória, no vídeo que vai sair nesta noite aqui no canal. Na verdade, quem estava assistindo ao vivo já assistiu, já viu isso, a gente gravou para postar no vídeo da noite, né, sobre a opinião do jogo. Porque o Vitória no último jogo agora, contra o Cuiabá, a gente vai continuar com a coletiva, tá? A gente vai continuar com a coletiva, só dei um pause. Mas deixa o like aí, por favor, e comenta também, né, sobre o que você acha do Thiago Carpini, sobre o que ele tá falando aí nessa coletiva. O Vitória evoluiu taticamente, só que peca na execução, ou seja, na parte técnica, no QI de cada jogador, naquele último passe, por exemplo, para achar o centroavante, na indecisão, se chuta ou se toca. Então, essas questões técnicas que precisam ser um pouco ajustadas. Agora, taticamente, o Vitória marcou sob pressão, o pé de pressão do Vitória, ontem eu cheguei a falar, o que é isso, Alisson, de vibrar, né? Ou seja, já é algo que nos dá esperança, pelo menos a mim, dá esperança de que a gente tem um norte agora, e de que a gente pode melhorar. Claro, tem que melhorar muito mais, mas eu não via nada, o Vitória apresentar nada, sabe? E agora eu já começo a ver uma coisa ou outra aqui e ali, mas bora lá. Carpini, tudo bem? Teu reencontro com o Juventude, queria que tu falasse sobre esse reencontro e também sobre o fato de tu conhecer boa parte do elenco que está no Juventude. Isso facilitou também, de certa forma, para trabalhar taticamente, preparar o Vitória para fazer a atuação aqui contra o Juventude? Bom, sem dúvida, o primeiro retorno aqui
foi muito bacana, né? Acho que voltar no lugar onde nós fomos felizes e tenho boas recordações, deixei grandes amigos. Fui muito feliz aqui, gosto da Serra, gosto de Caxias, gosto do Juventude, tenho um respeito enorme. Aí, ó. Então isso que é legal, isso que fica, que a gente leva para a vida. Em relação a conhecer bem o elenco, sem dúvida, nós trabalhamos muito, o pouco tempo que nós tivemos pela logística complicada de chegar até Caxias, nós procuramos trabalhar muito em função das movimentações do adversário, movimentações individuais, aspectos coletivos. As individuais eu poderia falar com mais propriedade, até por conhecer bem. Coletivamente, dentro daquilo que a gente vem acompanhando os últimos jogos do Juventude, eu acho que desse elenco aí, talvez não Gilberto e Gabriel, dos demais foi o planejado de continuidade do ano passado, os jogadores que vieram, os que chegaram, enfim, então a gente pôde passar algumas situações com mais propriedade, não que a gente não faça isso nos outros jogos, mas sem dúvida a gente conhece uns detalhes mais específicos, né, por ter há tão pouco tempo dirigido esses caras aí. Então a gente sabe a dificuldade que é jogar no Jacone em qualquer circunstância, qualquer situação. Um clube que vem bem na competição, né, vinha com 9 pontos, hoje foi a 10 pontos já, venceu o Corinthians, venceu o Atlético Goianiense, empatou com o Paranaense, ou seja, muita coisa boa, né, vem fazendo, e a gente fez um jogo muito equilibrado, muito seguro, sem sofrer muito, e tivemos ali mais uma ou duas oportunidades que poderíamos até ter vencido a partida. Carpini, prazer. Merecia até ganhar, né? Eu tava falando aqui sozinho comigo mesmo. Vitória merecia até ganhar esse jogo, só para complementar o que eu pensou o Carpini lá. Mas bora lá. Revê-lo. Quando o Roger assumiu o Juventude, ele disse que daria sequência a muitas das coisas que foram feitas por ti. E de fato, o Juventude ainda tem muita coisa que está sendo seguido e que foi implantado por ti, né? Hoje, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, talvez tenha sido o momento de maior domínio da tua equipe, com aquela marcação alta que não deixava o Juventude sair para lado nenhum. Foi possível, de fato, explorar aquilo que foi tu mesmo que criou no Juventude? Em algum momento do jogo tu sentiu isso? Poxa, isso aqui foi eu que implantei, eu consigo encontrar um jeito de bloquear, e tu vê nesse Juventude que faz uma boa campanha coisas do teu trabalho ainda? Não, sem dúvida a gente vê algumas situações, principalmente essa iniciação de jogo, de ficar em pé, essa participação muito efetiva dos zagueiros, dos goleiros. Então acho que isso ficou um legado. Sem dúvida também tem o ótimo trabalho do Roger, que ele acrescentou as ideias, mas quando você pega um trabalho assim com coisas assim, boas sendo construídas, eu acho que te facilita um pouco, né? Diferente de você assumir um ambiente mais conturbado. Eu entendia que essa marcação um pouco mais alta, se nós iniciássemos dessa maneira, talvez faltaria no final. Eu deixei para a gente subir um pouquinho a marcação justamente no segundo tempo, com a ideia de levar o jogo um pouco mais para o segundo tempo, não nos expor demais. A gente vem num momento de reconstrução, então acho que a gente tem que minimizar os erros. A ideia dessa construção, eu sei que a gente arrisca um pouquinho mais de passe, a gente tentou neutralizar os homens de dentro, a troca do Jadson, o Kaique jogando de costas, e acho que ali nós conseguimos em alguns momentos encurtar aquilo que nós trabalhamos, e faltou um pouquinho do detalhe, do capricho do segundo passe depois que nós roubamos a bola, para daqui a pouco terminar a jogada em gol e com chances de fazer o gol. Então acho que são detalhes que a gente conseguiu trabalhar em cima daquilo que nós vínhamos trabalhando, que a gente entende que ficou como característica da Juventude, um time bem treinado, competitivo, né, que corre muito para frente, que tem muito repertório. Então acho que foi uma situação muito boa para os dois lados. Eu falei, né, sobre a questão do último passe, sobre o último terço do campo, o Vitória errava na decisão. Então a gente tem que destacar isso também, né? Mas bora lá. Reinaldo Oliveira, Transamérica FM. Carpini, o Vitória começou com o mesmo time no jogo contra o Cuiabá. No segundo tempo, você mudou e houve uma melhora. Queria que falasse das mudanças e se, aos poucos, já vai se desenhando a formação ideal. Bom, eu gostei muito do jogo do Cuiabá. Claro que nós trabalhamos sempre pela vitória, e é uma coisa que tem que se frisar, né? O tamanho do Vitória, o tamanho da nossa equipe, a gente tem que sempre jogar por isso, mas nós temos que entender também o momento da nossa equipe, o momento de reconstrução. Há 2 anos estávamos numa Série C, retornando numa Série A, iniciando uma competição de nos 15 primeiros jogos nós fizemos, nos 15 primeiros pontos nós fizemos 1. Então tem todo o aspecto que eu tenho batido muito nessa tecla, que é o emocional. Então por eu ter gostado do que eu vi no Cuiabá,
e a ideia também era travar um pouquinho mais o jogo, não deixar o jogo muito aberto, de muita transição, controlar um pouco mais, coisa que eu via o Vitória tendo dificuldade em outras partidas, em deixar tudo muito aberto, muito laicar. Então eu gosto de controlar, pelo menos eu tento que as minhas equipes controlem mais o jogo. Então por esse motivo a gente optou pela escalação de repetir a escalação, e a ideia no segundo tempo era soltar um pouco mais e adiantar a marcação, que eu acho que a gente sustentaria mais do que iniciar dessa maneira. Então acho que funcionou bem o que nós pensamos para o jogo. Eu acho que é valorizar o ponto conquistado mais uma vez. E em relação à formação ideal, acho que eu falo muito que a seleção é natural, né? Cada um vai ocupando o seu espaço, e a gente tem visto coisas boas, né? Coletivamente, se ajustando, entendendo o jogo, entendendo o que nós queremos, mas a gente ainda vem sofrendo com ausências, né? Com lesões. Alguns jogadores sequer treinaram comigo desde a minha chegada, então isso é um ponto muito difícil, mas que a gente procura trabalhar em cima dessas dificuldades e seguir pontuando e seguir atento às mexidas que nós vamos ter aí talvez na janela. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Estou muito contente com o que os atletas têm feito, a entrega, o compromisso. Não estou mais contente porque a gente não tem conseguido o resultado da vitória, o resultado mais positivo que sem dúvida a gente segue acreditando que vai acontecer. Uma coisa interessante desse trecho, não sei se você percebeu, ele falou sobre as mexidas na janela. Ou seja, ele deixou entender, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, essa situação, porque ele me deixou entender de que terão saídas e chegadas. As mexidas da janela, ele falou. E em relação à formação ideal, acho que eu falo muito que a seleção é natural, né? Cada um vai ocupando o seu espaço, e a gente tem visto coisas boas, né? Coletivamente, se ajustando, entendendo o jogo, entendendo o que nós queremos, mas a gente ainda vem sofrendo com ausências, né? Com lesões. Alguns jogadores sequer treinaram comigo desde a minha chegada, então isso é um ponto muito difícil, mas que a gente procura trabalhar em cima dessas dificuldades e seguir pontuando e seguir atento às mexidas que nós vamos ter aí talvez na janela. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Tá vendo aí? Ó. Mas que a gente procura trabalhar em cima dessas dificuldades e seguir pontuando e seguir atento às mexidas que nós vamos ter aí talvez na janela. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Estou muito contente com o que os atletas têm feito, a entrega, o compromisso. Não estou mais contente porque a gente não tem conseguido o resultado da vitória, o resultado mais positivo que sem dúvida a gente segue acreditando que vai acontecer. Espera aí rapidinho. Tá vendo aí? Então, já podemos aqui cravar que o Vitória vai mexer na janela. Deixou entender o treinador do Vitória. Você concorda comigo ou discorda? Porque precisa, né, gente? Luiz Adriano tem que ir embora. Não dá. Jean Mota empresta. Não dá. Gente, não dá. O cara entra disperso no jogo, via... Luiz Adriano, pô, pra que veio, né? Até toda a contratação que chega, a gente torce pra que dê certo e tal, mas... Não dá. Não dá, irmão. Sinceramente, não tem condição. Me desculpe. A história dele é o que ele era, não interessa pra mim aqui no Vitória. Parabéns, construiu a grande história, mas falando de hoje, não tem condição o Luiz Adriano jogar no Vitória. Pô. Precisa de um lateral direito urgente pra fazer sombra ali ao jogador William Lepp, que jogou muito bem, inclusive, foi um dos melhores em campo no último jogo, mas tem que ter um jogador ali. Quando não tiver o Lepp, e aí? Que não teve, machucou contra o Vasco, e aí? Vai viver de quê? Atacante de beirada, principalmente. Então assim, o que é que eu penso? Penso que Carpini já tem nomes. Ele já tem nomes, pelo que ele falou aí, pra trazer. O que eu tô falando aqui não é baseado em especulação somente não, viu? Chute. É uma coisa já diria o Dito Lopes, o Márcio Martins, quando a gente trabalhava lá. O faro do repórter, a gente tem que estar atento a tudo, irmão. Eu penso que ele deixou entender isso aí, mas bora lá, vamos prosseguir aqui. Eu vou deixar mais uma pergunta, ou duas, e a gente conclui aqui, porque senão fica... Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro. Carpini, hoje o Vitória evoluiu em muitos pontos, especialmente na subida de pressão, dificultou muito a saída do Juventude, especialmente no segundo tempo. Como você avalia o desempenho coletivo de hoje? As tomadas de decisão mais uma vez contribuíram para que uma vitória merecida não viesse? Sem dúvida, boa pergunta. Acho que é isso mesmo. Como eu falei anteriormente, nós deixamos para subir um pouco mais a marcação no segundo tempo. Era uma estratégia para o jogo, para poder sustentar um pouco mais. Eu sei que o início do jogo do Juventude aqui é muito forte. Foi assim contra as equipes anteriores e foi assim na minha época. É uma característica dessa equipe de jogar aqui no Jacone.
Então a gente tentou travar o jogo um pouquinho mais, deixar para ser um pouco mais agressivo, né, e ter algumas trocas aí que surtiram efeito, que funcionaram bem. Desculpa. No segundo tempo, subir um pouco mais a marcação e acho que a gente conseguiu encaixar bem essa corrida para frente, tirar essa saída qualificada que tem o adversário. Então eu vejo o Vitória evoluindo sim em alguns aspectos, mas muito ainda a evoluir. E sem dúvida o detalhe, né, algumas coisas que fogem do nosso controle, que é a tomada de decisão do atleta no passe final, na finalização, no chute, no momento que a gente faz a bola passar. Então esses detalhezinhos a gente precisa evoluir no aspecto ofensivo, criar mais volume ofensivo. E o Janderson ele vem com incômodo no tendão já desde a minha chegada. E o Janderson a gente precisa evoluir no aspecto ofensivo, criar mais volume ofensivo. E o Janderson ele vem com incômodo no tendão já desde a minha chegada, uns 30 dias pelo menos, relatando cada vez mais esse incômodo que vem limitando ele dentro do jogo. Fez o exame, a gente constatou ali realmente uma inflamação no tendão, ele veio para o sacrifício, um dia treinou, no outro dia não treinou, então num jogo como esse de pequenos detalhes, de muita competitividade, eu não poderia arriscar o Janderson na partida de hoje e de repente correr o risco de perdê-lo para a sequência da competição. Precisamos ter ele inteiro, precisamos que é um jogador que vai nos ajudar sem dúvida, e eu vejo sim que o Janderson pode ser também uma opção como 9, um jogador com essa mobilidade. Eu acompanhei bastante quando ele surgiu no Bahia de Feira e ele fazia muito essa função e em algum momento nós podemos também insistir um pouco também em oportunizá-lo nesse setor do campo, mas primeiro a gente precisa recuperá-lo, ele precisa estar 100%, como eu disse, desde a minha chegada ele não reúne 100% de condições, tendo para o sacrifício, e vale enaltecer muito isso. Alguns atletas que mesmo sentindo algum desconforto, algum incômodo, têm se colocado à disposição para ajudar. Pronto, então é importante, né, destacar isso aí, porque aqui o Janderson foi preterido, agora sim, né? Porque tem que informar direitinho para nós, que a gente termina às vezes até falando algumas coisas, porque aqui nos o Janderson, se botar o Luiz Adriano, pá, aquela coisa, né? Imagino que alguém perguntou assim porque estava cortado, né? Ali a coletiva. Mas, enfim, o que você achou da coletiva aí, hein? Deixa o like nesse vídeo, deixa seu comentário também e fala conosco o que você achou da coletiva do Thiago Carpini. Bom, Vitória Internacional, domingo 4 da tarde. Faça o seu check-in, vamos pro Barradão, torcer pra Vitória vencer a primeira aí na Série A e tirar o Vitória dessa situação aí o quanto antes e que ao final possamos, estar numa situação muito melhor do que a que estamos agora aqui nesse momento. Beleza, gente? Abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir.